Bom, a gente vai fechar esse bloco agora com um destaque internacional. Um juiz de Chicago determinou ontem que um menino brasileiro de 9 anos seja liberado de um abrigo nos Estados Unidos e volte para a mãe. Essa foi uma das separações entre pais e filhos resultantes da conversa política migratória e da controvérsia política migratória do presidente Donald Trump. Vamos para os detalhes dessa história, Paulinha? Vamos, eles já estão juntos, viu, Edgar? É a Lídia Karine Souza e o filho Diogo, de 9 anos. Então, o juiz determinou e foi acatado. A mãe já está com o filho depois de um mês de saga, mais ou menos, Edgar. Então, a história da Lídia e do Diogo começou em maio, no finzinho de maio, quando ela cruzou ali a fronteira do México com os Estados Unidos, alegando medo de perseguição no Brasil e pedindo asilo no país. Isso não tem nada de legal, pode acontecer, a pessoa pode pedir asilo num país quando está, por exemplo, sei lá, ameaçada de morte, etc. e tal. Bom, aí, motivação disso, qual é o medo que ela tinha, qual que é a história, isso a gente não sabe, não tem informação a respeito disso, informação concreta. E aí, ela chegou lá, pediu asilo, entrou nos Estados Unidos legalmente com autorização do Departamento de Segurança do México. E aí ela passaria por uma verificação inicial para determinar se o pedido de asilo seria ou não válido. No dia seguinte disso ter acontecido, segundo uma informação do New York Times, um agente foi lá e explicou para ela que ela não havia se apresentado num portão de entrada oficial e que, assim sendo, estava entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Ela foi detida, foi separada do filho, que foi enviado para um abrigo em Chicago. E ela, inclusive, foi presa, né? Compareceu à Corte Federal, acabou se declarando culpada por entrar ilegalmente nos Estados Unidos, sentenciada, passou por 3 centros de detenção e foi liberada em 9 de junho, com compromisso de comparecer em juízo para prestar mais informações, mas sem muito saber a respeito de como reaver o seu filho, que estava lá num abrigo. Aí, o que a gente teve? Todo o processo dela tentar falar e encontrar com o filho. O encontro dela com o filho só foi acontecer na última terça-feira, quando, com a ajuda de um advogado americano, ela até já entrou com o pedido para reaver a guarda do menino, né? Para poder sair de lá com o menino, o que não aconteceu, não foi permitido na terça-feira e só foi permitido agora por causa da determinação desse juiz federal de Illinois, que aí determinou que teria que ser imediatamente liberado, etc e tal, e aí foi liberada o menino para ficar com a mãe. Agora o advogado vai entrar de fato com esse pedido inicial dela, que seria o pedido de asilo, né? Então ele vai continuar com esse processo do pedido de asilo para que ela e o filho provavelmente continuem dentro dos Estados Unidos, vai, enfim, continuar com esse processo que ela gostaria de entrar nos Estados Unidos. Tem muitos outros casos que são exatamente como esse, Edgar, onde a pessoa entra com pedido de asilo e aí está sendo visto como tentativa de imigração ilegal. E a separação dos pais com os filhos não é uma novidade aqui, enfim, na nossa conversa no mundo inteiro. O Trump foi muito criticado, chegou a passar uma ordem executiva para manter as famílias unidas, mas aí depois voltou a criticar e pedir a tolerância zero, né, para que quem tentasse entrar nos Estados Unidos de forma ilegal fosse realmente expulso de volta. Até agora, a gente tem mais de 2.000, são quase 2.300 crianças que acabaram separadas dos pais em razão dessa tolerância zero. 51 ou 50, eu vi números um pouco desencontrados, brasileiros. E 523 já foram reunidos as suas famílias, porque estão acontecendo essas determinações em Illinois, na Califórnia, para que imediatamente se reúnam as famílias novamente e não mantenham as crianças separadas dos pais. Tem muitos brasileiros, como a gente falou aqui, cerca de 50 famílias nessa situação, tentando entrar em contato, ter esses encontros com os filhos que estão em abrigos. Parece que a burocracia é gigante, pelo menos esse é o relato de advogados e famílias que estão lá fazendo os procedimentos. Então, por exemplo, tem que se pegar todas as digitais das pessoas que vão conviver com aquela criança, tem que se verificar qual é a casa que aquela criança vai permanecer. São várias verificações que o governo americano alega para coibir o tráfico de pessoas, porque parece que anteriormente algumas famílias nomeavam até traficantes de pessoas, eu estou querendo dizer, para reaver a guarda da criança. Então era um processo
que já deu ruim no passado e que por isso agora seria super exigente. E o consulado do Brasil por lá continua ajudando as famílias para descobrir onde está o filho, qual é a burocracia que precisa ser feita, qual é a tradução de documento que precisa ser feita. E assim está sendo. Muitos estão detidos ainda, né? Os pais. E aí estão passando, por exemplo, o processo para o tio, um tio que mora nos Estados Unidos, para ir lá e tirar a criança do abrigo, né? Para que pelo menos a criança fique com a família. Olha aí, Caio, Tonho, olha, queria ouvir vocês a esse respeito. Paulinha traz uma história que é uma história dramática, né? E que enquanto ela fala, eu me lembro de outras questões também. Os imigrantes tentando chegar e morrendo afogado e morrendo na praia na Europa. Esses que vêm de Cuba e tentam chegar pela península da Flórida ali. E os que tentam atravessar a fronteira do México, ali passando do México pela Califórnia e chegar nos Estados Unidos. O que vocês podem dizer a esse respeito? Bom, o histórico do Partido Republicano é sempre prestar contas para os seus eleitores reprimindo o imigrante. Começa recentemente nos anos 20, quando a lei seca que proibiu a venda do álcool foi feita para evitar que negros, italianos, judeus e irlandeses se reunissem à noite para beber e refundar a cultura americana. A cultura americana é fundada nos anos 20 pelos imigrantes. No governo, mais recentemente no governo Bush filho, George W. Bush, como ele prestou contas a quem votou nele, do Partido Republicano, reprimindo os imigrantes islâmicos, tanto que ele criou o ato patriótico em que imigrantes islâmicos acusados de terrorismo eram torturados na base naval de Guantánamo, em Cuba, a 144 quilômetros de Miami. E por que lá? Porque não era território americano, então você podia fazer um tribunal de exceção com um militar interrogando sem a presença de um juiz federal. Por isso que foi colocado para Guantánamo, em Cuba, para não ter controle judicial. Só que acontece agora, o Trump também quer comprar esse tipo de briga. Como foi comprada nos anos 20, como foi comprada no governo Bush e como ele tenta comprar agora, só que tem um problema. A questão das crianças, ele não pode mandar a criança para Guantánamo. Então os juízes locais estão vendo as exceções que estão sendo feitas. Muito frágil essa política de repressão dele, até porque eu acompanho muito essa questão. Se você lê em inglês, tem um jornal muito legal chamado A Tribuna do Texas, Texas Tribune. E ontem o Texas Tribune trazia um caso, ouve isso, as crianças estão sendo intimadas sem a presença dos pais, Edgar. E a repórter do Texas Tribune, Paula, viu, Caio, uma criança depondo na justiça, a criança de 3 anos de idade, ela pulou no colo do juiz e começou a brincar com o juiz, enquanto o juiz brigava contra a causa dela. É essa a questão. Desde que o Trump assumiu a presidência, ele já comprou brigas feias. Primeiro saindo de blocos históricos nos Estados Unidos, depois comprando briga com o México, com o Canadá recentemente. Foi uma questão bem delicada das negociações com a Coreia do Norte e tudo mais. Então os discursos do Trump são bastante polêmicos. E ele sempre vai adotando aquela postura de que não tô nem aí, eu sei o que eu tô fazendo. Até aí, então, ele tem mostrado resultados. Ele agrada grande parte da população norte-americana. Só que essa questão da tolerância zero nas fronteiras começou a cair bastante mal, pegar muito mal para ele, sofreu uma grande pressão, inclusive em casa, a Melania Trump falando, olha, toma uma posição aí, uma atitude aí, porque não dá para ver criancinha fazendo isso, com um episódio como esse que o Tonho narrou, imagina uma criancinha sentando no colo do juiz para brincar, o mundo inteiro vai falar, Trump, você tá ficando louco. Porém, a política dele de tolerância zero nas fronteiras não é uma política para separar famílias, ele não virou e falou, separem as famílias, é uma política para virar e falar, não vamos aceitar ninguém, porque ilegalmente não dá para aceitar. A gente transferindo aqui para São Paulo para ilustrar toda essa coisa, a gente tem um apartamento de 30 metros quadrados, isso é normal aqui na região da Avenida Paulista. Eu não estou nem falando do bairro dos Jardins, que é o suprassumo na capital paulista. Eu estou falando de bairros como Vila Mariana, Paraíso. Você tem para comprar
30 metros quadrados aqui em São Paulo, R$400 mil. Um aluguel aqui em São Paulo, num apartamento bem meia boca, aí eu tô falando do centro, não tô nem falando de Jardins, que também dispararia muito mais. Para começar a brincadeira, é 3 paus, um apartamento aceitável, 40, 50 metros quadrados. O que eu tô querendo dizer com isso? Você tem já, em anos anteriores, o chamado êxodo dos outros estados, o êxodo rural e tal, e sem, paralelamente a isso, um planejamento. Aqui em São Paulo, que, olha lá, para os parâmetros brasileiros é uma cidade boa, mas para os parâmetros do resto do mundo é uma porcaria, eu sinto em falar isso porque eu amo São Paulo. Mas você tem toda uma coisa desregulada, falta apartamento para todo mundo, o mercado infla, isso só para falar de uma consequência da falta de planejamento e a briga que foi com aquela lenda de que em São Paulo tinha emprego. Não tem, tá todo mundo duro, sem dinheiro na mão. Nos Estados Unidos, isso correria um grande risco de estar acontecendo agora. Você tem, o exemplo do século passado, as guerras que fizeram os imigrantes irem para outros países e tal, falta de planejamento, a coisa foi se acertando com o passar dos anos. Mas agora a gente tem guerra na Síria, a gente tem aqui a violência na América Central e tudo mais, as pessoas querendo migrar para outros países. Se São Paulo atraiu os olhares dos outros brasileiros, que é só bom para os parâmetros do Brasil, você imagina os Estados Unidos, todo mundo querendo ir para lá. O Trump virou e falou, não dá para aceitar, não vou deixar acontecer com a economia, com violência e tal, uma baderna que a gente já viu esse filme se repetir.